Como vai vocês? Mais uma sexta-feira e nós estamos aqui juntinhos para podermos mais um episódio. Hoje o nosso episódio não está internacional, mas está interestadual, beleza? A gente está aqui com o Ricardo. Fala aí, Ricardo. Oba. Fala aí, Sheila. Sejam bem-vindos. Nosso irmão Ricardo e a nossa irmãzinha Sheila são lá da igreja em Santo Amaro, São Paulo. Pastor Fabiano Santana, valeu, pastor. O pastor autorizou a eles estarem aqui, teve a carta, né? Teve autorização, papel timbrado não, né? Valeu, pastor. Obrigado aí, os nossos irmãos em Santo Amaro. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história do Ricardo, né? E da Sheila. Uma história, um testemunho, né? De vida, e que você possa participar com a gente aí. Compartilha, curta aí, já curte, irmão, para você não esquecer, já curte aí, compartilha e se você não é inscrito no canal, eu te convido a você se inscrever para você poder ter acesso aí, sempre, toda sexta-feira você receber a notificação. Ah, sim, acende aí o sininho para você poder receber a notificação e não esquecer, toda sexta-feira às 19 horas nós temos sempre aqui um episódio novo de podcast e você pode participar com a gente ao vivo, né? E pode também, depois, deixar seu comentário aí. Eu leio todos os comentários, irmão. Todos os comentários eu leio. Antes da gente começar aqui o nosso podcast, eu quero te convidar para o dia 3 de setembro, a vigília regional, certo? Que você possa participar dessa vigília, preparar sua caravana. Você provavelmente está assistindo aí, está vendo as chamadas aí do pastor Júnior, e nosso objetivo é estarmos juntos para buscarmos a presença do Senhor, dia 3 de setembro, lá no Colégio Valfredo. De repente você vai lá e conhece a irmã Helena, a irmã lá de Ausch, mãe do pastor Marcos Vinícius, né? Que nós já falamos aqui, mulher de Deus, de oração. Se você está aí enfermo e é de Ausch, eu te convido você a ir lá na casa da irmã para ela poder orar por você. Com toda certeza o poder de Deus vai agir naquele lugar e você vai ser curado, irmão. Olha, que eu creio nisso, que Deus faz milagres, hein? Mas vamos lá, vamos lá? Vamos lá. E aí, tudo bem com vocês? Beleza. Tudo bem. Conhecemos a irmã Helena. Irmã Helena, né? Conhecemos. Mulher de Deus. Ela se reúne lá, no momento do podcast, está em oração, né? E Deus está fazendo grandes coisas ali. Que a filha dela falou, a minha mãe, quando não vem para a igreja, ela fica triste. Quando não dá para trazer, ela fica triste. Né? Ela quer, o prazer dela está na igreja. Achei lindo isso. Isso aí, muito Feliz. bem. E aí, Ricardo? Vocês são lá da igreja em Santo Amaro, vocês estão lá há quanto tempo? Eu tô lá desde novembro, outubro do ano passado, 2020. Na verdade, um pouquinho antes, né? Porque eu comecei ele começou mais, a caminhar né? e outubro mesmo que foi o Eu comecei martelo. indo, comecei todo final de semana, porque eu também trabalho de sábado, na escala, né? Aham. Então eu vou, quando dá para ir nos dois, ótimo, quando não dá, eu vou sempre no domingo à noite, Aham. porque eu trabalho de manhã. Então eu tô indo aí já, mas membro mesmo foi em novembro, no dia da ceia, não foi? Acho que a partir do momento que você reconciliou, né, com Cristo, acho que já é membro, né? Acaba sendo membro. Sim. Mas teu encontro com Cristo é quando? Ah, cara, foi alguns meses, umas semanas antes de tudo isso, que eu considero como encontro verdadeiro com Cristo, assim, porque eu nasci, né, em lar cristão. Ah, você nasceu? Nasci. A minha família era da Igreja do Evangelho Quadrangular. E, assim, eu nasci em lar cristão, meu pai era pastor, eu ia na igreja desde pequenininho, tocava lá até no grupo da igreja. E, como é que eu posso te dizer? Mas, assim, eu ia porque mandavam, né? Uhum. Você ia com a família, né? Com a família, entendeu? No começo eu ia, porque era criança, brincava com outras crianças. Aí, conforme você vai ficando mais velho, já não é mais a mesma coisa. Eu lembro até que teve no ano da morte do Senna, 94, né? Teve aqueles 3, 4 dias que foi luto. E acabou sendo meio que um feriado. E eu lembro de ter saído com os amigos lá do bairro, tá? A gente ficou pela área ali. E aí, quando eu vejo meu pai vindo com o carro, assim, com todo mundo pronto para ir para a igreja, eu não estava nem lembrando de ir para a igreja. Uhum. E todo mundo pronto, meu pai já meio bravo, porque já era para eu estar em casa faz tempo, né, cara? Uhum. Mas assim, me pegou, entrei no carro lá, ouvi um pouquinho lá e fomos embora para a igreja. Mas já não estava mais com muita vontade de ir, não. E quando eu fiz assim, depois desse aí, acho que em 95,
teve uma questão administrativa na igreja lá, e meu pai meio que foi exonerado da igreja onde ele trabalhava e ficou à disposição. Ah, seu pai era pastor Era integral? pastor. Não, não era integral. Uhum. Mas ele era pastor titular da igreja. Ah, sim, sim. Tá? Aí ele acabou sendo exonerado da igreja lá que a gente ia, né? Uhum. E ele ficou um tempo à disposição. E aí eu falava para eles, né? Poxa, vamos numa igreja mais proeminente da época, né? Naquela época tinha aquelas igrejas que ia bastante jovens, aquela coisa toda, né? E não, porque eles também... Meu pai se converteu na quadrangular, minha mãe se converteu criancinha na quadrangular, ela ajudou meu avô a implantar a quadrangular no interior de São Paulo. Então Era com o Espírito Santo, criança. Enraizado, né? enraizado, tem aquela coisa, né? Da quadrangular mesmo. E não. Aí ficou esperando. Aí eu comecei a ficar meio, falei, tá bom então, né? Aí eles acabaram conseguindo um serviço na igreja sede da quadrangular, que é lá no centro da cidade de São Paulo, que era de segunda a sexta, uma coisa meio assistência social, né? Tinha um telefone lá que as pessoas ligavam quando estavam com problema, e eles trabalhavam aí, cara. Aí foi a liberdade que eu queria, né? É. Aí você ganhou a carta de alforria, digamos assim, né? De um adolescente, né? E aí realmente não fui mais, porque também eles acordavam, digamos assim, administrativo. E eu tinha que ir para a escola. Sim. Eu tinha que ir para a escola. Então, uma boa parte do dia também eu ficava sozinho. Às vezes eu nem ia para a escola, ficava em casa. Mas eu já tinha meus 16, 17 anos, né? E ficava em casa e tal. Mas a maior parte do tempo eu ia para a escola, porque eu tinha muito amigo lá. E ir na igreja mesmo, acabei nem indo mais. E você? Eu acho que a história da promessa dele começa comigo, né? Porque eu sou aqui do Rio, sou aqui de Caxias, e a gente era de uma igrejinha que, na verdade, era do avô da Adriana Catrink, né? Eles saíram da promessa, aí tinha um ponto de pregação na casa dele, e foi a época que minha mãe aceitou Jesus, eles evangelizaram minha mãe aceitou a gente católica, eu cheguei a fazer primeira comunhão. E minha mãe começou aí, eu fui mesma pegada. Eu sempre amei estar na igreja. Eu gostava daquele ambiente, né? Da gente cantar, da gente louvar a Deus, de ver o Espírito Santo se manifestando. Sempre gostei disso. Então eu amava ir para a igreja. Minha mãe foi se batizar, eu fui me batizar também. Foi até o dia 1º de abril de 89, nunca esqueço. Mas me batizei porque minha mãe foi também, né? Então, e batizaram a gente só em nome de Jesus. Você tinha Na época. quantos anos? Rapaz, acho que eu tinha uns 12 por aí, 11, 12. É bem novinho ainda. Era. Então eu fui por isso também. E ali eu sei que depois também começou a vir um pessoal de São Paulo fazer uns estudos lá na igrejinha, aquela coisa. E a igreja meio que dispersou, né? Aquele negócio de não pode mais falar Jesus, tem que ser Yeshua, né? Não sei o Ah, quê é? e tal, aquela coisa toda lá. Complicado, né? A gente quase tinha que fazer o curso lá. Mas aquilo dispersou, a gente era tudo, né? Tinha muito jovem a igreja. Aí, nessa época, minha mãe foi para a Assembleia, a igreja era igualzinha a nós. Eles saíram da promessa, né? Guardava sábado, tudo, só que não cria no Espírito Santo, assim, na Trindade, vamos dizer assim. É? Alguma coisa assim, eu não lembro bem. Essa é nova aí, eu nunca ouvi falar dessa, não. Aí ficou lá a igrejinha e a gente lá todo, e de repente veio esse estudo. Nessa época todo mundo dispersou, muita gente dispersou, pouca gente ficou. Minha mãe foi para a Assembleia de Deus, está até hoje. E eu não, sinceramente, eu não lembro quem das meninas aqui de Caxias que me chamou, se foi a Adriana Catrin, se foi a Noemi, eu não lembro disso. Sei que me chamaram, eu vim para Caxias e aqui eu fiquei, não saí mais. Anos 90 já. E fiquei aqui minha adolescência inteira. Na época era o pastor Newton Rui. E assim foi uma benção, eu falo que foram os melhores anos da minha vida, assim, naquela época, né? Só que eu amava, sempre amei, gostava de estar no meio dos irmãos, o pai do Jonatas, o falecido Davi, que, nossa, dava uma força para a gente, tinha uma paciência, ele e a Edna com a gente, né? Eu participava dos estudos, às vezes o Davi ali, não sei se era ele que montava ali os estudos, sei que estavam os irmãos todos estudando, eu estava lá no meio, eu gostava, sempre gostei. Até hoje, escola bíblica, eu fico brava se eu chego atrasado, mas eu brigo, né? Tá na hora, vamos embora. Então, assim, eu sempre gostei muito, mas eu era adolescente, né? Então, também não tinha tido um encontro com Cristo. Amava, gostava, quando a gente se reunia para orar, né? Tudo, nossa, amava. Mas aí, quando foi em outubro de 96, eu fui embora para São Paulo. Aí, nunca esqueço, o pastor Newton falou, minha filha, chega lá, você procura a igreja. Eu falei, tá bom, pastor, devo desculpa
preciso ainda pedir esse perdão ao pastor Nilton, que eu não fui para a igreja, eu fiquei 23 anos afastada. Oxa. Até tentei uma época, mas não consegui. Todo sábado eu lembrava, poxa, eu estou aqui, meus irmãos estão lá cultuando. Então, assim, o sábado, né, para mim, Você é morava convicção. onde? Sempre morei na região ali de Santo Amaro, Interlagos. Cheguei a morar um pouquinho no Grajaú, entendeu? Saúde. Na Saúde também morei um pouquinho. Com um casal que era daqui, que foi para lá um tempo, a gente morou lá também. Uhum. Mas nunca deu certo de eu voltar, mas eu tinha aquela convicção, né, que eu sou promessista, eu sou de coração, meu coração é promessista e aquela é a minha igreja. Então nós procuramos, né, durante muito tempo. Depois eu comecei a trabalhar no aeroporto, lá de Congonhas. Fiquei noiva com um rapaz que era presbiteriano. Ficamos 3 anos, fiquei noiva. Aí eu lembro que num domingo lá numa escola bíblica começaram a falar do sábado lá. O pessoal me zoava, né? Sabia que eu era que eu tinha sido, né, guardadora de sábado. Então eles me zoavam, sabe? Assim, começavam a contar piadinha de sábado, não sei o quê. E um dia eu não me aguentei na escola bíblica lá e levantei a voz e defendi o sábado do meu jeito lá. Eu acho que não pegou muito bem, né? Rolou um monte de coisa lá e acabou que o namoro acabou. Estava noiva, até acabou. E nessa mesma época, foi mais ou menos essa época que você entrou, né, no aeroporto por aí. E eu odiava Um pouquinho ele. antes. Odiava ele. Falava mal dele. Falava muito mal. Deus sabe Deus tudo. sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. E aí, com um dia a gente conversando, nada assim, né? Eu vi que ele começou a me contar que era de família, né? Cristã, aquela coisa. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu conheci meu sogro e minha sogra, assim, que eu entrei lá. Era até de noite na casa deles, os dois bonitinhos, tinham chegado da igreja, né? Tudo arrumadinho. Fiquei tão emocionada, eu falei, eita, me achei. Né? E aí a gente começou a namorar. Só que aí nós casamos, né? E aí nunca conseguimos, né, a gente se firmar numa igreja. Procuramos na igreja, chegamos a ir em algumas. Mas, assim, uma que a gente ficou 6 meses indo lá, o pessoal nem olhava para a nossa cara, assim, 6 meses. Aí um dia eu falei, não vou mais não. Entendeu? Mas eu sempre falava, no dia que eu voltar para a promessa, de lá eu não saio mais. Né? Então, foi assim um período complicado. Aí teve uma época que eu sofri muito com a coluna, né? Estava com hérnia de disco, estava quase sem andar. Já quase chegando férias de julho, eu sempre venho para cá. Falei, quer saber, eu vou lá para casa da minha mãe, quando eu voltar eu vejo o que eu faço. Já tinha ido em médico, já tinham falado, vai ter que operar. Aí cheguei aqui, a irmãzinha a Nazaré, que é da igreja da minha mãe, da Assembleia, ligou lá em casa, minha mãe falou, a Sheilinha está aqui. Ela orou por mim no telefone, falou, você não vai operar não, minha filha. Dali, minha coluna nunca mais travou. É mesmo? Até hoje, nunca mais travou. Sua mãe mora aqui no Rio? Minha mãe mora aqui, lá perto é mais ou menos perto do Parque Comercial, ali de São Bento, né? Então, a irmã Nazaré, assim, orou e nunca mais minha coluna travou. Amém. Passou, nunca mais. Eu sinto até dor algumas vezes, mas travar que nem travava, não. E um belo dia eu estava no ônibus, a irmã Eunice Catrin, que é mãe da Adriana, sempre, a gente achou o contato lá no WhatsApp. Ela nunca desistiu de mim, sabe? Sempre falava, minha filha, volta para a igreja, volta para a igreja. E eu, em São Paulo, comecei a usar calça, né? Não consigo mais usar saia, já tentei de tudo. E aquilo também me pegava, porque a igreja antes tinha, né, os costumes e tudo. Então, um dia eu estava no ônibus, vindo do serviço, a irmã Eunice falando comigo no WhatsApp, eu comecei a chorar. Ela falou, minha filha, é o Espírito Santo, né, chamando, volta. E eu falei, irmã, sábado eu estou na igreja, sábado eu vou voltar para Cristo. Sofri um acidente ali na hora, quando eu desci do ônibus, fiquei 2 semanas sem poder andar. Que isso? Coisa assim que para mim foi maligno aquilo, só pode. Você passou 23 anos 23 fora, anos fora. nunca foi nem fazer uma visita? Fui. Eu fiquei Na promessa, você foi? Eu fui um pouquinho foi quando mesmo, eu foi estava noiva com o rapaz, né? Que aí foi a época que me despertou de novo o sábado, tanto que eu briguei lá Entendi. pelo sábado. Eu fiquei um pouquinho indo na igreja do Parque São Paulo, que é lá perto do Grajaú. Pastor Levi Valeiro, fiquei um bom tempo, fiquei uns meses indo. Depois eu mudei de lá, fui para longe e não fui mais. Aí acabou não indo mais. Na época que eu morei na Saúde, eu fui um pouquinho a igreja que nem tem mais, que era do Bosque da Saúde. Fiquei, também não lembro o nome do pastor, mas eu fiquei pouco tempo lá, poucos meses. E como trabalhava sábado também, trabalhava no aeroporto, né, por escala, então não era sempre que eu ia.
Mas o pastor Levi, na época que eu estava no Parque São Paulo, ele falou, Sheila, mas você tem vontade de parar de trabalhar o sábado? Eu falei, tenho, pastor, eu não quero trabalhar sábado. Ele falou, então vamos orar. E aí passou um tempo, em 2002, eu passei no concurso lá da Prefeitura de São Paulo e estou lá até hoje, 19 anos. E não trabalho mais sábado. Amém, mas né? não voltei. Não ainda, voltou, né? Demorou um pouquinho. E aí foi quando eu tive esse acidente, fiquei 2 semanas, e depois deu aquela esfriada de novo, mas eu sentia um sofrimento, sabe? Uma saudade de Deus, sabe? E passou, quando foi em outubro, isso foi em maio, quando foi em outubro, eu sofri um outro pequeno acidente, caí, quebrei o braço, tive que operar o braço. Caramba, cara. Outubro. Que isso? Para não voltar, né? Para não voltar. Aí passou. Que batalha. Isso sim, porque não dá para contar tudo. Aham. Tudo que eu passei não tem como, porque você tem que fazer uns 5 podcasts. Né? Eu sei que quando foi... Aí passou outubro, novembro, dezembro. Quando foi em dezembro, aquele sofrimento de novo. Sabe, as coisas estão indo bem, mas você não está bem... Você sente saudade de Deus, né? Aham. E quando foi no dia do meu aniversário, que foi numa segunda-feira, em dezembro, eu já seguia o pessoal lá de Santo Amaro, né? Uhum. E aí eu vi assim o grupo de louvor cantando e uma das irmãzinhas estava de calça. Quando eu vi aquilo, parece que abriu meu olho assim, eu falei, e a irmã Eunice sempre falava para mim: "Minha filha, tem igreja, a nossa igreja hoje mudou, né? Tem igreja que já aceita a mulher ir de calça, tudo". Quando eu vi aquela irmãzinha que eu nem lembro quem era, eu falei: "Agora não tem quem me impede não". Mas só que eu não abri minha boca. Eu falei: "Não vou nem abrir a boca. Senhor, sábado eu vou para a igreja". Melhor, né? São Paulo é mais... Você acha que é mais tradicional do que aqui? Culturalmente é muito diferente, né? Mas aí eu acho que... É só diferença de cultura. A mas doutrina é a acho que- mesma, Mas né? O princípio é o mesmo. cultura que você né? fala independente de igreja. É. Sim, diferente. Diferente, mas... Não, para mim... Não é muita coisa também. Nossa, eu fui na igreja de Austin ontem, para mim eu estava em Santo Amaro. Isso é verdade. Ele fala que a gente tem treinamento. Vocês devem ter treinamento para receber os outros. Ele sempre falava, vocês têm treinamento. Não, o pessoal de Austin é um pessoal muito ali, bom. Não, mas ontem mesmo eu em Santo fiquei Amaro assim... também. Eu achava que tinha treinamento, porque nas igrejas a gente não via isso aí. a gente entra e sai, ninguém olha Eu para fui sua em cara. várias, eu fui muito Vocês foram mais com em- alguém conhecido ou vocês simplesmente só foram? Ela simplesmente só foi, né? Você fala na promessa? Não? É, lá de Austin, em Austin. Não, Austin foi por causa do podcast. Não, mas vocês só foram ou vocês marcaram com alguém? Não, combinaram com aí eu alguém? só conversei nós com a dois. Adrianinha daqui, eu falei: "Adrianinha, como é que eu faço para ir lá? Eu quero conhecer o pastor Marcos Vinícius". O testemunho dele, gente, eu assisti já não sei quantas vezes já. E eu queria conhecer a irmã Helena, não sabia o nome da irmã Helena, sabia que era a mãe do pastor Marcos. Aí eu cheguei lá, aí eu mandei aí a Adrianinha me passou o contato dele, e ele foi muito gente boa, pastor, ainda vou te conhecer. Faltou só ele. E Os aí, pastores abrem porta de casa, nossa, cara. a gente saiu de lá impactado ontem. E aí, o que aconteceu? Eu mandei uma Isso é mensagem raro. para o pastor, falei: "Pastor, eu quero te conhecer", a gente, né, assistiu o podcast, tudo. Ele falou: "A gente está de férias, né, mas vai lá". E já automaticamente ele passou meu contato para o pastor Celso, já entrou em contato, nossa, super gente boa. O bonitão foi viajar. Aí ele passou o endereço direitinho e a gente foi. Legal. Entendeu? E aí foi engraçado, né? Porque a gente foi, assim, só para ir cultuar e vir embora. Ele: "Não, vocês vão almoçar lá em casa". O pastor Celso é pastor Gente, Celso. Não, é normal, E acontece a isso em toda vergonha que a igreja. gente ficou, né? A gente pagou um mico também na hora da É oferta. muito diferenciado, Não ia cara. falar não, mas a gente pagou um micão Você, na hora culpa da sua. oferta. Culpa minha dessa vez. Porque o pessoal, eles iam arrecadar a oferta, né? E o grupo ia cantar. Então o pessoal do grupo levantou para ir, acho que eles já passaram ali para pôr a oferta para ir. As irmãs iam nos ajudar. Vai nós junto. A gente levantou e foi Vergonha lá. alheia. Foi. Não, nem ensaiaram. Nem ensaiaram e vão Vai cantar. fazer meia boca. Aí fez a curva e colocou o dinheiro nessa. Nossa, Que mas tem foi- igreja que é assim, né? Tem. Acho que aqui é assim, não é? Aqui levanta e põe, né? Aqui em Isso, Caxias, lá né? na igreja do Newton também, lá também. Tem um Como a gente não gasofilácio, sabe, né? não é padrão, né? Isso. Vamos lá botar a oferta. Aí Mas depois vamos- vinha a irmã com o negocinho, eu falei... Ai. Foi engraçado. Mas vamos lá. Ricardo, você tem um agravante, hein, cara? Você é filho de pastor. Filho de pastor, E, pra piorar a tua situação, tu ainda é baterista, né, cara? baterista. Ainda eu vou descobrir, viu, pessoal, qual que é o problema. Depois ele vai me contar. Acho que o problema tá aí. Tem muito baixista ruim também, pô. Agora é essa. Baixista você não vê por aí. Não, mano. Mas então aí... a única Você, coisa que... você parou ali pra ganhar asa, né?
E assim, a única coisa que eu gostava no final mesmo de fazer era tocar bateria, porque na igreja tinha uma bateria de 2 bumbos. É mesmo? Pedal duplo? E eu sempre gostei Que de rock, isso, tá rapaz? ligado? Eu sempre gostei muito de rock, cara. Então eu aproveitava pra treinar essa parte dos 2 bumbos. Coitado dos irmãos, se eu tiver algum irmão assistindo, aí eu quero pedir perdão já. Porque eu não tinha limites. Se a gente for trazer baterista aqui pra pedir perdão pros irmãos, Quantos podcasts vai dar? vai fazer fila aqui. Eu vou descobrir, gente. Eu vou descobrir qual é o problema. Mas, enfim, aí é uma coisa que eu gostava. Só que aí, cara, eu fui pro colegial. E antes do colegial, né, digamos, no ginásio, 5ª série, eu sempre fui o zoado, né? Zoado, era gordinho, baixinho, aquela coisa toda. Quando eu fui pro colegial, meu irmão, eu troquei de lado. Então eu comecei a conhecer gente de tudo, porque o colegial, a escola que eu estudava, ela pegava muita gente da periferia de São Paulo. Então todos aqueles nomes que você escuta na música do Racionais MCs, geral morava naqueles lugares, entendeu? Então uma galera super gente boa, pessoal que você tem aquela mentalidade que eu morava ali num lugar um pouco melhorzinho, e você acaba com aquela mentalidade que o pessoal meio, né, não vai com a tua cara e tal, mas não, o pessoal super gente boa, então eu comecei a conhecer gente da cidade toda, e eu lembro que quando eu fiz 18 anos, aí eu já não estava indo na igreja mais não, tá? Eu fiz 18 anos, teve um deles lá que teve a ideia, porque tinha como toda escola em São Paulo, não sei como é que é aqui, tem sempre um bar perto, né? E ele teve a ideia, a gente foi lá e compraram para mim um copo americano de vinho, mas até a boca de pinga. Eu olhei para aquilo e falei, vamos lá, né? Vamos tentar tomar esse negócio aí. Mas pinga mesmo? Cachaça? Cachaça pura. Mas não é dessas bocas que o cara fala, não, isso aqui é prêmio. Não, é aquela do bar lá, zoada, lá que vende pro bêbado que depois vai cair na casa Quase álcool puro, Quase álcool puro, quase álcool puro. E aí eu falei, vamos tentar tomar esse negócio. Eu nem lembro se eu tomei inteiro, mas, cara, eu fiquei ruim, hein? Fiquei ruim, bebaço, fiquei ruim mesmo. Cheguei em casa, tava ruim ainda. Só que aquilo ali foi a porta, né? Foi a porta, porque assim, é como se fosse, sei lá, uma espécie de iniciação, porque você começa a fazer parte daquela trupe ali, daquele pessoal. Você começa a reforçar esse laço de amizade, então sempre vai ter uma bebida. Eu ficava até mais tarde, eu estudava à tarde, né? Eu entrava mais ou menos 1h da tarde, saía por volta das 6, então eu ficava além do horário na calçada jogando truco e bebendo. Aos 17, eu até esqueci de falar, eu comecei a fumar, que eu pegava o dinheiro que minha mãe e meu pai me davam pro lanche, em vez de comprar lanche, eu comprava cigarro, e o lanche eu descolava com algum colega lá da escola, certo? Quando eu pegava também, porque quando eu comecei a fumar, não me dava nem vontade de comer. Era cigarro, cigarro. A amizade na escola te fez isso? Ajudou, com certeza. Sua reflexão é essa? Minha reflexão é essa. É lógico, né? Ninguém me obrigou a nada. Sim. Entendeu? Mas aquela coisa que a mãe fala, da gente fala, de cuidar com essas amizades, para mim faz total sentido. Para mim faz total sentido. E aí, nesse meio tempo, aí, entre estar bebendo, jogando, chegando tarde em casa, chegava trincando. Então, você tá bem? Tô legal, vou lá tomar banho. Fala, pessoal, nós tivemos um problema técnico aqui, tivemos que fazer uma pausa técnica bem longa, porque de repente tudo parou de funcionar, mas voltamos aqui e o Ricardo estava contando pra gente aí da sua experiência que ele estava ali na escola, né? Sim. A gente estava até falando sobre a questão da má influência das amizades, né? Se era realmente isso que tinha acontecido. Sim. No meu caso, eu tenho certeza que sim, porque, como eu tinha dito antes, eu não andava com esse tipo, com essa galera. Eu comecei a andar com essa galera mais pesada, digamos, mais popular, né? De acordo com os preceitos do mundo aí, no colegial. Então, e foi onde realmente eu comecei a beber, comecei a fumar, comecei a usar droga, entendeu? Ali no colegial mesmo, eu lembro, dentro de um dia de aula, no meio da aula, dentro do banheiro, eu experimentei cocaína e continuei usando. Depois, na sequência, foi maconha. Então, quase todo dia, assim, ou eu estava bêbado, ou eu estava sob efeito de maconha, e cocaína, normalmente, eu deixava mais para o final de semana. Mas eu nunca estava 100% limpo, digamos assim. Passei o colegial, os 3 anos do colegial inteiro, assim. Eu falo para os colegas da época, quando eu encontro, que até hoje eu não sei como eu passei os 3 anos, como eu fui aprovado, porque na época não tinha aprovação direta, que foi uma coisa mais recente, e eu acabei sendo aprovado os 3 anos direto. Eu não sei, porque eu não lembro de muita coisa ali. E fui indo. O colegial terminou,
né? Mas eu ainda estava com aquela galera. Eu saía quase todo dia para beber. Aí você tá lá bebendo, de repente alguém aparece com um baseadinho, você vai lá, fuma um baseadinho. De repente alguma cocaína, você vai lá dar um tirinho, pá, e vai indo assim. E foi isso aí, foi nisso, até mais ou menos aí a época que eu entrei para o aeroporto. Que eu comecei a trabalhar no aeroporto, que foi em 2000. Mas antes disso, no final de 99, tinha um amigo nosso que tinha uma casa em Peruíbe. E eu fiquei lá 4 meses lá, em Peruíbe. Eu cheguei no fim do ano, eu estava meio que sem trabalhar mesmo, estava fazendo um bico com meu pai, né? Que ele administrava um condomínio pequeno, daqueles de 3 andares, e eu ajudava ele. E eu fiquei esses 4 meses, não sei porque o cartão da conta do condomínio estava comigo. E é lógico, eu gastei o que eu não devia, né? Gastei o que eu não devia, conheci uma mulher mais velha do que eu na época lá, tive um relacionamento, ela também bebia, também fumava maconha. E claro que o relacionamento durou até acabar o dinheiro, né? Quando acabou o dinheiro, acabou o relacionamento, e eu tive que parar, tive que trabalhar muitos meses de graça para devolver essa grana. Não, nada mais justo. Até aí, ok. Em 2000. Em 2000 eu entrei para trabalhar no aeroporto e aí o uso de drogas acabou diminuindo. Mas o uso de bebida alcoólica, esse aumentou exponencialmente, parou, né? Porque a galera de aeroporto, eles bebem muito, cara. Muito. O pessoal que trabalha no aeroporto, meu, eles são boca de litro. É mesmo? Amo todos eles, mas são uns bichinhos bebem, viu? E continuei nessa daí, bebendo. Eventualmente, fumava maconha, assim, no final de semana, com os amigos do bairro, né? O pessoal da minha idade. Com os amigos do bairro, fumava maconha, eventualmente, mas o foco naquela época era bebida. Até que eu conheci essa moça que está aqui do meu lado, essa Beldade, minha esposa, e comecei a namorar ela. E assim, aí eu já começo a ver um divisor de águas, uma influência divina, porque o fato de ela ter um berço cristão me manteve focado nesse relacionamento. Porque eu tive outros relacionamentos que certamente me afastariam mais ainda da igreja, indo pela lógica de como eles eram. E o dela, mas eu não busquei igreja nada não. Eu falei, cara, eu vou fazer um agradinho pro meu pai e pra minha mãe. Vou ver se eu procuro aí, de repente, uma moça de igreja, alguma coisa, né? Para eles falarem menos, né? Não desaprovarem, pelo menos. E acabou dando certo, né? Essa parte aí tá tranquila. Mas aí a gente namorou por alguns anos, realmente foi assim, beber e usar droga foi tirado com a mão. Não fiz beber assim que nem eu bebia, jamais. Parei ali, quando comecei a namorar ela. Só no dia, a gente casou em 28 de maio de 2005, né? No dia 24 de maio de 2005, eu estava trabalhando de segurança num estacionamento dos funcionários do aeroporto, de madrugada. Na 27, desculpa, isso mesmo. Na véspera. E um desses amigos foi lá, eles sabiam que eu ia casar, e foram no meu casamento, e um desses amigos foi lá e foi com baseado. Ó, você não vai fazer despedida de solteiro, mas vamos fumar esse baseadinho aqui como se fosse uma despedida de solteiro sua, pá. Você vai casar amanhã e certamente você não vai fazer mais, porque você já parou faz um tempo. Eu falei, tá bom, vamos lá, vai. Aí ele fumou um baseado, trabalhando, olha que coisa errada, né? Fumou um baseadinho, trabalhando. E aí ele foi embora, cara. Foi assim a pior bad trip da minha vida, porque ela durou 6 horas e foi marcada por paranoia de que iam me pegar, que eu ia me ferrar, que eu ia ser preso, que eu ia ser demitido, e foi esse tempo, 6 horas disso aí com vontade de vomitar. Eu falei, nunca mais, desde então, eu coloquei nem a mão em maconha, cara. Nunca mais peguei, nunca mais quis fumar, porque depois dessa experiência eu falei, realmente não dá mais para mim isso aí, não. Mas assim, casei com ela, mas ainda não procurei a igreja, não, né? A gente foi indo no nosso relacionamento, né? Logo que eu casei, eu fiquei desempregado, essa empresa me mandou embora, mas nada a ver com a vez que eu fumei maconha lá, foi por causa de outras questões. E aí eu fiquei quase 1 ano desempregado, né? 10 meses desempregado. Tinha 4 meses de casado, ele ficou 10 desempregado. Procurando emprego, cara, pelo menos dia sim, dia não. Pegava as avenidonas de São Paulo com o currículo. Na época não tinha internet, né? Que você pegava um site e entregava milhares na pastinha embaixo do braço, um monte de currículo impresso e tome. Caminhando. Andou a Paulista todinha de um lado do outro. Andei a Paulista todinha, entregando de um lado, voltei entregando do outro, peguei a Avenida
avenidas grandes também, Robert Kennedy, avenida grande lá de São Paulo também entregando currículo. E nada, né? Fazia uns bicos, meu pai me ajudava, os pais dela ajudavam demais também. Ela estava trabalhando, lógico. E aí fui seguindo, né, cara? E assim, se não fosse por ela, porque ela ainda manteve a fé. Mesmo estando afastada. Mesmo estando afastada, ela ainda manteve a fé de que ia dar certo, que era uma aprovação, que Deus estava ali, que Ele ia, né? Nesse período você estava na igreja ou não? Não. Totalmente fora. Aí, quando foi para acontecer o serviço, né, ele tinha feito um concurso para Infraero alguns anos antes, acho que 3, Sim. quase 4 anos já, Sim. né? Que ele já estava para caducar, já estava, como é que fala, No período final, né? eles fazem um concurso Vale válido por 2 anos, e prorroga por mais mais. 2. Então já estava quase 4 anos. Ninguém nem lembrava. E aí estava tendo Copa do Mundo. Foi um dia até que eu lembro que o Ronaldo fez um gol meio-dia. E no meu serviço, quando o jogo era de manhã, a gente só trabalhava à tarde. Quando era à tarde, a gente saía mais cedo. Nesse dia, o jogo era no meio do dia. E ele estava muito deprimido, muito triste. E eu falei para ele, vai para casa do seu pai, fica lá, eu não vou poder sair do serviço. Ah, não quero saber disso não sei o quê. Eu falei, vai lá, cara, esquece um pouco, né? Vai lá, distrai um pouco a sua cabeça, tudo. Não vou. E eu insisti, não sei por que eu insisti para ele ir para lá. E quando ele estava lá, ele disse que tocou a campainha, no meio-dia o carteiro chamando, e ele sentiu que era para ele, telegrama para ele comparecer no aeroporto. Tinha o concurso chamando. Tinha chamando. Estava chamando. E aí ele Se eu não estivesse lá, minha mãe receberia, mas você uma vê, coisa assim de Deus, Deus né? cuida de uns detalhes assim que a gente não pensa, né, cara? Por quê? Minha mãe poderia receber, mas sabe aquela alegria de você receber na sua mão? Você abre assim, tem aquela lista de documentos assim, ó, que você tem que levar, você fala, caramba, que burocracia gostosa essa. Mas enfim, aí comecei a trabalhar no aeroporto, dessa vez numa outra empresa, dessa vez num outro tipo de serviço. Mas, e assim, cara, continuava fumando, bebia eventualmente, né, pouco, às vezes no churrasco, alguma coisa, mas fumando, tome. Em 2007, quando ela ficou grávida, antes dela ficar grávida do nosso filho, eu sempre tive na mente que, pô, quando meu filho nasceu eu vou parar, né, cara? Porque que exemplo, né? Aí em 2007, no meio da gravidez, teve um mês que eu fiquei de férias, eu não lembro nem qual mês foi, e eu peguei mais ou menos 30 dias, eu falei, agora, né? Fiquei no mês das férias, até que levei. Levei sem fumar, diminuí um pouquinho, aí dei uma segura, parei. Cara, quando eu fui voltar para o aeroporto, eu botei o pé na calçada e comecei a tremer. Sabe quando você está dirigindo na estrada que está calor, que você vê aquelas bolinhas lá na frente? Lá? Comecei a ver isso ali na minha frente, cara. Falei, não é possível. Eu fui na tabacaria que tinha no aeroporto, comprei o cigarro, acendi na hora, passou. Falei, acho que eu vou... Esse cigarro acho que vai comigo até o túmulo, realmente. Caramba. Voltei a fumar, acho que até mais do que eu fumava antes. No final, você estava fumando quantos maços por dia? Uns 2 maços. Agora em outubro passado. Uns 2 maços por dia. E ela ficou triste pra caramba, porque ela achou realmente que eu ia parar de fumar. Eu escondi dela, não sei se ela se lembra. Eu escondi dela que eu voltei, mas eu não escondi nada de mulher, né? Elas descobrem muito rápido. E aí, quando ela descobriu, ela ficou triste e tal, mas eu falei, provavelmente... Você não fumava em casa, né? Nessa mas época, dentro não. de casa não, ele fumava no quintal. Não, né? nessa época que eu, digamos, parei de fumar, não. Escondido de você. Escondido não. Mas aí, quando também descobriu, eu fumava no quintal. Nunca fui de fumar dentro de casa, porque eu acho que fica mó fedozão. Mas assim, eu não gostava do cheiro, eu gostava do sabor. A maconha, você falou que chegou a usar cocaína, não foi? Sim. Isso você não se firmou nisso? Não, e assim, a gente começa a olhar para trás, a gente vê que Deus está sempre lá, cara. Porque eu podia ter me viciado em cocaína e depois ter ido para pedra. Sim. Não. Nós tivemos aqui um episódio com o Célio, nosso irmão lá de São João de Meriti, e ele passou muito tempo mergulhado nisso, né? Lá em A Santo vida Amaro, dele. a gente tem vários irmãos que todos recuperados, assim, estavam à beira da morte. À beira da morte, ruim mesmo. E Deus recuperou, eles estão lá fazendo a obra de Deus, né? Sim. O único vício que eu peguei mesmo, e esse aí eu falo que me pegou de jeito mesmo, foi o cigarro. Porque bebida eu parei quando eu conheci ela, maconha eu já estava parando antes, cocaína eu tinha parado há um bom tempo.
O único vício que ficou isso aí mesmo, foi isso aí mesmo. E lógico, tinha outros pecados, né? Gostava de pornografia, essas coisas aí. O pessoal mandava para mim, eu procurava por mim mesmo. E estava seguindo a vida. A gente brigava volta e meia. Era um relacionamento marcado por briga, por discussão, né? Nunca bati nela, mas sabe quando você percebe que você faltou pouco? Entendeu? É coisa horrível, mas nunca fiz, né? Mas assim, por pouco, né? Eu sempre fui muito calma, assim, muito tranquilo. O pessoal daqui de Caxias me conheceu, era aquilo, mas depois que a gente começou a namorar, eu também fiquei assim, acho que eu fiquei revoltada também, né? Que eu comecei a pegar pesado, sabe? Falar palavrão também, brigar muito, sabe? Humilhar, né? A gente sempre estava bem, a gente sempre se deu muito bem. Ué. Mas quando a gente brigava... Você falou que não gostava dele, né? Não, aí no dia que eu Mas conheci... paga a boca, né, irmão? Não gostava, nunca queria Costume de namorar pagar um a boca. cara que fumasse nem que tivesse barba lá. A barba não pretende tirar, não. Aí tem que pedir para papai do céu para mudar muito, hein? Mas aí quando eu voltei também, eu lembro que aí eu conversei com o pastor Fabiano, me batizei de novo, eu senti o desejo, que eu falei também, eu errei muito, fiz muita coisa errada. E o pastor falou assim: "Não, você se batiza de novo, pronto, acabou". E eu fui, me batizei e naquele dia eu me batizei em março de 2019. No domingo de manhã eu acordei cedinho, falei: "Deixa eu olhar as fotos". Ele tinha ido trabalhar, deixa eu olhar as fotos. Estava olhando lá, de repente eu senti assim como que eu vou explicar? Como se tivesse saído um peso, porque eu sempre pedi perdão para Deus, sabe? Eu vivia pedindo perdão para Deus, mas eu não me perdoava. Então eu chorava muito, muito, muito. Todo dia eu olhava para o céu assim: Senhor, me perdoa, mas era, acho que não tinha, talvez não tivesse um arrependimento mesmo, porque eu continuava fazendo, né? E nesse dia foi engraçado porque eu senti isso, assim, como se tivesse feito pau. De repente, assim, eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, me perdoou, o Senhor me perdoou. E o pastor Fabiano de manhã falou no sábado, né? Terminou a aula da classe batismal, ele falou: gente, quando chamar o nome de vocês, peçam perdão, se arrependam de verdade. O pastor Fabiano é um homem muito usado por Deus, sabe? E eu lembro quando chamou meu nome, eu sou muito chorona. Eu fui chorando, 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 chorando. Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Falei, pastor Fabiano de manhã, quando for me afundar lá, me afunda até embaixo, meio que é para matar mesmo. E ele até riu, e eu sei que no outro dia eu senti essa leveza, assim, de repente, foi uma coisa muito... Ó, não foi na água corrente, hein? E eu sei que depois desse momento eu nunca mais me cobrei. Então eu fui perdoada e eu também me perdoei, né? E aí me batizei, continuei lá. E em 2019 eu fiz um voto. Eu chorava muito por causa dele. Chorava, chorava, Senhor. Eu via os casais na igreja, eu falava, eu sei que ele nunca vai ser um promessista, porque ele me zoava por causa do sábado, da carne de porco, né? Olha aí, pagando a boca a pessoa. Zoava muito. E aí eu falava, eu sei que ele nunca vai ser um promessista, nunca ele vai estar na igreja comigo. Mas salva ele, Senhor. Eu falava, salva ele, que ele vá para qualquer igreja que ele vá te adorar. Salva ele. Eu chorava muito. E um dia, do nada, eu estava na igreja, eu fiz um voto com Deus. Falei, Senhor, no dia que ele se reconciliar, eu vou ficar 1 ano sem comer carne. 1 ano. E passou, mas eu nunca imaginava que eu ia cumprir esse meu voto. Sim. Aí, passou um tempinho, Deus deu uma revelação também lá para o pastor Fabiano, não sei se foi uma visão, um sonho, não sei o que foi, que ele falou na igreja, ele falou, Deus me mostra que ele vai salvar cônjuges aqui nessa igreja. E, de fato, aconteceu, não foi só ele. Tem uma diaconisa, a diaconisa Antônia, orou mais de 30 anos pelo esposo. Ano passado ele se batizou. Olha. E teve uma outra irmã, que eu não lembro agora, e ele também. Então, quando foi ano passado, eu fiz esse voto, né? E Deus salvou mesmo, né? Alguns cônjuges. Eu estou até lendo aqui para não esquecer. E aí teve uma época que a Adrianinha, em agosto, a Adrianinha aqui de Caxias, ela precisou ficar uma semana em São Paulo, acabou ficando em casa. E nessa semana Deus usou assim, foi uma semana maravilhosa para mim assim. A gente ficava até 3 horas da manhã orando, sabe, conversando, falando das coisas de Deus. Nessa semana foi um irmão lá da igreja, o pastor Fábio Melo, foi lá visitar a gente. Nesse dia ele contou o testemunho dele, que ele também foi preso, foi preso, baleado, estava baleado, dentro da cadeia, Deus salvou ele. Ele contou o testemunho dele todo e, no final, ele orou e falou, Senhor, abençoa o Ricardo, que o Ricardo é o sacerdote desse lar. E, nisso, ele foi para a garagem, era de noite, eles foram embora, eu e a Adrianinha limpamos lá tudo, lavamos a louça, botei meu filho para dormir, tudo, e nada dele esse homem vir para dentro de casa.
Falei, amiga, vai dormir que eu vou lá ver o que está acontecendo. Cheguei lá, ele fumando. Eu falei, eu cheguei assim na defensiva. Não, desculpa, não sei se os irmãos demoraram muito para ir embora. Ele, não foi isso não. É que ele fez aquela oração lá e eu sei que o meu filho hoje não vai para a igreja por minha culpa. Então, ali, eu acho que Deus começou já a trabalhar nele, né? E ele foi... Mesmo assim, ainda continuou. Quando foi janeiro de 2020, um pouquinho antes da pandemia, novamente, o pastor Fabiano teve uma visão lá, que ele via a igreja num campo de batalha, muitos irmãos sendo feridos, anjos passando, restaurando irmãos voltando para a batalha. Aí ele convocou a igreja, nós vamos ficar todo sábado de fevereiro, às 8 horas da manhã, a gente está aqui orando. Sabe, foi muito sábio. E nesse mesmo mês, no último sábado de fevereiro, meu pai faleceu. Aqui no Rio. Não foi Covid, né? Mas eu tive que vir para cá às pressas e tudo. E Deus trabalhou muito também, porque várias coisas ali, eu orando, lá quando eu fiquei sabendo que ele foi internado, eu falava, Senhor, não deixa meu pai morrer sem salvação, manda um servo teu lá para falar do teu amor para ele. E a minha irmã à noite falou, meu pai, a enfermeira que fez o eletro nele, começou a falar de Jesus para ele, orou com ele, ela orou tão bonito que eu até chorei, minha irmã falou. E ela falou, perguntou se meu pai queria aceitar Jesus, que ele, com dificuldade, levantou as duas mãos. Depois, eu chorei muito, que eu falei, na hora de reconhecer o corpo, eu não quero ver meu pai com aquela cara feia. Meu pai estava bonitinho, dormindo. E no dia do enterro, que foi o domingo, ele morreu na sexta-feira à noite, estava uma chuva aqui, tudo alagado. E eu falei, Senhor, quando terminou tudo, que agora vamos para o cemitério, uma chuva, eu entrei no carro, falei, Senhor, meu pai era tão querido, tão conhecido, não vai ninguém no enterro dele, faz essa chuva parar, Senhor. Não sei se foi eu, mas a chuva parou. Voltou a cair quando enterrou ele. Então, assim, foi tremendo. Assim, eu vi o cuidado de Deus, sabe? Mas aí já entrou a pandemia, eu entrei numa tristeza de luto com a gente em casa também, tendo que conviver mais tempo junto, foi muito difícil. Que vocês trabalhavam, os dois trabalhavam no aeroporto, né? Pelo que eu entendi. Não. Quando eu passei no concurso lá da prefeitura, já faz 19 anos. Era a prefeitura que você passou. Então, eu sou funcionária da prefeitura e ele ficou no aeroporto. Ela é serviço de segunda a sexta e eu sou de escala. Só que quando foi em 2020 também, eu comecei a ficar vários dias em casa. Porque... mas aí trabalhava separado, de repente vocês passaram a ficar juntos. Porque também chegou uma hora que o aeroporto virou uma cidade fantasma, né, cara? Porque você chegava lá, era aeronave em local, assim, como é que eu vou te explicar? Tem local que a aeronave tem que se deslocar para ir até a pista. Era tanta aeronave no solo que não tinha voo, que elas estavam estacionadas nessas passagens. Então, dava para chegar até meio deprimente você ir lá trabalhar. Então, ficava um número mínimo de pessoas, às vezes 2 funcionários. Para cuidar do pátio todo já era mais que suficiente. Então, eles começaram a dar folga de uma semana. Entendi. A gente acabou convivendo mais tempo. Na verdade, foi o que aconteceu com muitas famílias, muitas famílias, E aí, quando meu pai faleceu na última sexta-feira de fevereiro, meu sogro faleceu em junho. Também não foi Covid, foi a mesma coisa, praticamente. Praticamente a mesma coisa. Meu sogro faleceu, e aí passou o tempo, e agora, no final de 2020, a gente teve um problema lá que o aluguel ficou caro demais lá, a gente foi morar na sogra, estamos morando lá ainda, e aí ele começou, do nada, ele começou a ir para a igreja, sem eu chamar nem nada. E ele começou, Um dia, de repente, ele resolveu ir. Do nada, ele um dia falou... Eu tinha ido pouco até então também. Ele só tinha ido 2 vezes na igreja. Uma vez que foi no meu batismo, e a outra vez que foi uma programação do Dia dos Pais, e nunca mais. Teve uma terceira. Eu não lembro se teve outra, mas essas 2 eu lembro. E aí ele começou do nada a ir para a igreja, não chamei, falei, tá na mão de Deus. Começou a ir, até que um dia, né, teve um sábado de manhã lá que eu mesma estava assim bem chateada, e eu me arrumando para ir para a igreja, eu falava com o Senhor, acho que o Senhor não está nem me ouvindo, mas será que o Senhor está me ouvindo? Que fé, hein? Não é? Falta de fé. Terrível. E quando eu cheguei na igreja, vai vendo. Aí ele, era um sábado de manhã, ele estava de folga, foi comigo. Teve uma hora lá que a irmã Roseli, lá do grupo de louvor, Deus usa muito ela também, ela disse que sentiu Deus incomodando, mandando, vai lá orar por aquele homem, mas Senhor, aquele homem é muito bravo, eu não vou orar por ele não, Senhor. Olha a cara dele, ela com medo, não vou baterista, não. assim. Essa barbinha aí? Vou não, Senhor, vou não. E Deus baterista não, eu tocava lá, só quebrava o galho.
E Deus mandando ela ir, ela disse que não suportou e chamou a irmã do lado. Thalita, vamos comigo. Porque eu tenho que orar por esse irmão, Deus está mandando. Ela, tá bom. Então, enquanto ela orava por ele, a Thalita começou a orar comigo e Deus usou ela e falou, eu estou te ouvindo, minha filha. Oh, Deus. Eu estou te ouvindo, minha filha. E nisso, a Roseli orando por ele até hoje fica zoando, fala para ela que foi um soco santo no estômago, porque a Roseli foi muito usada por Deus ali também. Sim. Né? E dali acho que começou, né? Aí pouco tempo eu canto num grupo lá com a igreja e a gente foi convidado para cantar na igreja de Diadema. E ele do nada me chamou e falou assim: "Que dia que vocês vão cantar lá?" Falei: "Dia tal, dia 2 de outubro." Eu falei, ainda brinquei, eu falei: "Por que você vai também?" Ele: "Tem que dar carona para os irmãos, né?" Eu falei: "Oh, Deus." E aí nesse dia Deus começou a fazer também uma obra séria lá com ele aí é parte dele para contar lá em Diadema e na mesma semana agora ele dá a continuidade, que aí entra mesmo o que aconteceu com ele. Porque foi muita coisa também, né? É. Então, aí, esse ano, assim, de 2020, quando ela voltou para a igreja, se firmou e tal, aí teve a pandemia, o que acabou que mudando o foco da direção, né? Das discussões, digamos assim. Porque Ele ficou muito quebrantado e parou eu de falar palavrão. O ano todo ele não falou né, palavrão. mas não tem nada a ver com isso, não. Não, mas eu estou Eu falando come- porque mudou, né? Ele eu foi comecei- mudando Foi aos fazendo poucos. algumas mudanças, né? Em 2020, Sheila, em 2020, eu comecei a discutir com ela porque eu achava que a igreja que ela ia era errada. Aham. Tá? Não sei por quê, cara. Porque eu nunca tinha ouvido falar disso, eu não via tanto problema nisso. Não sei por quê, por algum motivo eu comecei a discutir com ela, dizendo que era errado, por que você guarda sábado, por que você não come isso, não come aquilo, você é o quê? Você é judeu? Mas não sei o que, mas tá na Bíblia. Eu falei, tá, então se eu for lá, eu vou ter que fazer a circuncisão, então. Aí eu ficava me falando esse zoando. tipo de bobagem com ela. Tá? Ela tem até bastante paciência, cara. Ela tem paciência. Mas eu imagino que para ela deve ter sido meio difícil. E assim, aí passou esse ano, o pai dela faleceu. Eu não dei acho que eu não dei nenhum apoio emocional para ela nessa questão. Meu pai faleceu também, fiquei triste, mas também nem me tornei mais humilde por causa disso. E aí veio o ano de 2021, né? No começo de 2021, como ela falou, a gente mudou para o fundo da casa da minha mãe. E eu acho que até por uma questão de não ter muito o que fazer lá, porque o espaço é bem diminuto, eu comecei a querer ir mais na igreja, para não ficar muito em casa também, né? Eu comecei a ir mais com ela na igreja e tal, né? Eu percebi um dia que eu tinha parado de falar palavrão porque eu xingava mais do que marinheiro bêbado em dia de pagamento. E que eu bati o dedinho numa quina e não falei um palavrão, cara. Olha aí, ó. E eu falava muito, irmão. Falava demais. Bati o dedinho na quina, aí eu fiquei que nem aquele pessoal do filme do Esqueceram de Mim, que fica... Mas não fala palavrão, então eu fiquei daquele jeito. E não saiu nenhum. Eu falei, opa, não é normal, hein? Tem alguma coisa errada aqui. E não dava vontade. E quando eu ouvi alguém falando, incomodava no ouvido, cara. E eu era o primeiro, assim, você tá falando palavrão, vou falar também com você, cara. E assim, por nada. E aí começou a incomodar aquela coisa ali, o pessoal começava a mandar pornografia, cara, eu já nem abria. Saca? Mas eu estava só indo na igreja, pastor. Só indo na igreja, tá? Também não procurava no site, nada. E assim, mas ainda estava fumando, tá? E tem um lugarzinho, né? Porque assim, eu trabalho dentro do pátio do aeroporto e lá é proibido, totalmente proibido fumar. Porque o combustível de aeronave ele é muito volátil. Qualquer faísquinha, esquece. Não vai ter enterro de ninguém, tá? Então, assim, extremamente proibido. E quem fuma lá, a gente procura sempre algum lugarzinho escondido. Tinha uma escadinha lá que levava mais ou menos a lugar nenhum, uma área abandonada lá, e eu estava lá fumando. Cara, do nada, isso aí, eu não sei nem como explicar. Começou a me dar uma tristeza, que era uma tristeza que era quase uma dor física, cara. Eu dobrava de chorar que nem criança. Eu estava sozinho, ninguém falou nada para mim. Você foi lá para fumar e chegou ali e eu estava lá começou... fumando, começou, sabe, me doer. Eu senti como se fosse um peso. Começou a me doer aquela coisa e eu colocava a mão assim e falava, não é possível. E assim, e com o cigarro na mão, joguei o cigarro fora e falei, meu Deus do céu, eu não sei o que está acontecendo não, mas me ajuda aí porque eu não sei o que é isso. Não sei o que é isso.
E eu sentia que não era nada físico, apesar de ter virado meio que uma dor. Era uma coisa assim... Hoje eu vejo como se fosse um quebrantamento, sabe? Deus sondou o coração, mexeu e mandou aquele quebrantamento para você entender o que é o pecado, o que você tem nas suas costas. A palavra vai dizer que o Espírito Santo é quem convence, né? Exato. E aí esse convencimento nem tem para alguns é de uma hora para outra. Sim. E para outros é um processo. Me parece, pelo que eu estou entendendo, que na tua vida Deus foi fazendo um processo até chegar nesse momento onde o Espírito Santo falou: daqui tu não escapa. E assim, mesmo assim, ainda me mantive, né, um pouco resistente, teimoso, porque a gente é besta, né, pastor? Mas continuei fumando, mas assim, o restante, minha vida foi mudando ali, assim, absurdamente, cara. Eu era daqueles caras que ficava olhando mulher na rua, parei, sabe? Coisas assim, o cara vinha mostrar foto, tá, sai daqui, você é chato, sua esposa tá bem? Eu comecei com esse negócio, sabe? Falei, porque eu não quero, cara, não quero, isso aí não é mais pra mim, não. Não sei por que direito, mas não é, tá? E assim, aí teve esse negócio de um dia dar carona para as irmãs lá cantar em Diadema, que é uma cidade próxima de São Paulo, acredito que vocês sabem, né? E lá nesse culto, eles cantaram um hino que conta mais ou menos a história de Daniel misturando com Salmo 91. Cara, esse hino eu achei ele lindo demais, porque as irmãs, além de cantarem bem, a letra dele era maravilhosa. E eu fui pesquisar no YouTube, né? Achei. E eu sou daqueles caras que, quando gosta de uma música, ouve 20, 30 vezes, seguida, uma da outra, assim, pá. E eu fiquei ouvindo lá muitas vezes. Aí eu tava na cama de novo, esse quebrantamento, cara. De novo saí, de novo. Aí eu comecei a chorar dor, tal, pedir perdão para Deus. Ela até ajudou em oração também. Aí eu fui acalmando, mas continuando a ouvir aquela música. Nossa, tocou demais. Continuando a ouvir aquela música ali, aí eu acabei até dormindo, né? Aí, o que acontece? Nessa mesma noite, eu estava lá dormindo, de repente eu acordei como se eu tivesse engasgado, porque eu tenho refluxo. E quando isso aí dá, eu já acordo sem respirar. Então eu tenho que me acalmar para engolir aquele ácido de volta para voltar a respirar, porque eu já acordo já quase morrendo. Parecia, mas não era. Porque eu sentei na cama, eu falei uma frase completa de louvor a Deus. Como eu não entendo muito bem hoje se eu estava sonhando, o que era, mas era uma frase completa de louvor a Deus, e começou com uma voz que não era a minha, e terminou com a minha voz. Tá? Eu, né, fiquei meio... coisa esquisita, nunca vi isso aí não. Deitei na cama e voltei a dormir, né? Beleza. Acho que eu até conversei com ela no dia seguinte a respeito, mas não, eu não ouvi nada. Eu falei, não, então de repente foi sonho meu também. No dia seguinte, na noite seguinte, dormi de novo, acordei de novo, sentei na cama e começou a sair um barulho de chiado da minha boca. Mais ou menos como se fosse uma estação de rádio, mas fora da posição. Entende? Dessa vez eu falei, não, tenho certeza que eu estou acordado. Eu acho que levantei, até fui beber água, mas também fiquei em dúvida do que era e voltei a dormir, contei para ela, ela falou, não, também não ouvi. Falei, tá bom. Na terceira noite, eu sentei na cama e comecei a falar em língua. Comecei a falar em língua, acordei ela viu. Não foi desse dia que eu vi ainda não. Eu só falei, tem certeza? Não. Teve outro? Esse dia, acho que foi o dia, na terceira noite, foi quando você fez uma oração, você estava orando. Né? Tinha uma irmãzinha neta dessa irmã Nazaré, que orou por mim, que ela estava internada, ela que teve teve neném, filho, né? entubada com Covid, verdade. não conheceu a neném, e ele orou muito, a gente nem sabia quem era, a Camila, e ele orou, ele disse que ele orava assim, você falou que orou por uma pessoa que você não sabe quem é. Deus mostrou alguém para ele começou a repreender espírito de morte, e essa foi a terceira noite. Sim, na quarta noite, essa daí eu não lembrava mesmo. Na quarta noite teve mais, foi uma semana intensa. Foi. Na quarta noite... Foi mesmo. Aí na quarta noite foi falar em língua. Eu acho que foi, só que aí eu não ouvi ainda. E aí eu liguei para o pastor Fabiano, mandei uma mensagem, pastor Fabiano, pelo amor de Deus,
porque o cara fuma. Falei, pastor, eu tenho algo acontecendo muito sobrenatural aqui em casa. Me ajuda, a gente precisa muito conversar. Eu ainda falei, até sábado a gente tem que conversar, pastor, porque eu não sei se isso é de Deus, se não é, o que, que é isso. E ele falou, então vocês vêm na sexta-feira à noite, janta aqui em casa. Nós vamos conversar, né? Aí na sexta, quando foi de quinta para sexta, aí sim, ele deu um pulo da cama, sentou, e nisso eu consegui acordar antes e ouvir esse barulho, esse chiado de rádio saindo, era igualzinho um chiado de rádio, aquela coisa assim, Aham. e de repente ele começou a falar em língua e eu fiquei quietinha ali ouvindo, e eu lembro Chegou uma que... hora que eu até peguei na sua mão, não foi? Foi, aí ele acho que tentou me acordar, ainda fez isso, só que eu já estava acordada, nem me mexi. E aí eu ouvi, e aí eu lembro, alguma palavra que ele falou, eu falei, eu já ouvi alguém falando língua, essa palavra na igreja. Aí na minha cabeça eu tive certeza. E aí quando foi na sexta de manhã, que era o dia que a gente ia no pastor, o que Aí aconteceu lá com a sua mãe? eu fui lá fora para fumar. Uhum. Sério. É doideira. Eu fui lá na garagem para fumar, eu passei pelo quarto da minha mãe, ela estava orando. Aí alguma coisa falou, vai lá orar com ela. Nunca tinha feito. Nunca tinha feito. Fui lá orar com ela, rapaz. Mas sabe, comecei a orar Invadiu com o a minha quarto da mãe. mãe dele, Abrir, começou. a minha mãe parou de orar, porque ela sempre tem esse costume. Parou de orar e tal. Aí eu falei, não para não, continua. Aí eu ajoelhei do lado dela e comecei a orar, comecei a falar em língua, ela também. Cara, foi um negócio assim, sensacional. Porque eu tinha certeza que minha mãe nunca ia me ver falando em língua, tanto é que eu não busquei, pastor. Você nunca tinha tido experiência assim? Nunca. Porque a igreja quadrangular é uma igreja pentecostal. Minha mãe é batizada no Espírito Santo, meu pai também era. Mas assim, nunca tive. Eu nem lembrava disso durante esses episódios aí de quebrantamento. Eu só pedia para Deus ter misericórdia de mim, cara. Só isso. Porque eu nem lembrava da questão do Espírito Santo, não lembrava mesmo. Então aí eu comecei a orar com a minha mãe, ela começou felizona, começamos a falar em língua, os dois juntos. E sabe, e é engraçado, porque hoje eu falo hoje eu falo em língua diferente, mas na época eu falava em língua gritando, cara. Ele dava risada às vezes. E assim, a impressão que eu tinha é que podia cair uma bomba do meu lado, eu não ia ouvir, porque eu não ouvia nada. Quando eu falava em língua, eu não ouvia nada, é como se eu estivesse num lugar completamente selado de som. Eu fui perguntar para minha irmã, que também é batizada no Espírito Santo, ela falou, não, comigo é diferente, comigo é como se eu sentisse uma brisa. Eu falei, olha isso, o Espírito Santo faz um negócio pessoal para cada um mesmo, né? E aí nessa sexta a gente foi no pastor. Isso. Aí nessa sexta a gente foi no pastor, conversamos com ele, o pastor, à luz da palavra de Deus, né? Lembrou a gente que os caminhos de Deus são insondáveis, né? E ele falou para mim, irmã, se o Espírito Santo quer batizar, ele é o Espírito Santo. Aí ele orou lá com a gente, eu falei em língua também lá na casa dele. E, cara, eu fui seguindo na igreja, mas aquela coisa estava me incomodando. Pô, cigarro, cara. E nesse dia eu lembrei do meu voto também, o cigarro, viu? cara, Um ano sem carne. Começou ali. Falei, eita, pastor. Você chegou a comer a carne que tinha lá? Ou dali você já... Comi porque então foi a última. Porque depois da janta, a minha última carne foi na casa do pastor. Isso mesmo. E aí comecei. E assim, e aquela coisa... E cara, eu gastava em média ali uns 600 pau de cigarro. Pesado, né, irmão? Para jogar fumacinha no céu. Não dá. E aquela coisa me incomodando, eu falei, não, eu vou ter que parar com isso aqui, cara. E me incomodando, eu ia fumar. Já não era aquele prazer, sabe? Só para a gente entender esse contexto, você estava indo na igreja esporadicamente? Não, isso, no começo. Você ainda fumava? Sim. E você teve essa experiência do batismo de ser batizado no Espírito Santo nesse meio tempo? Sim. Aí eu já estava indo toda vez que dava já. Estava indo toda vez que dava. Eu cheguei aí até no jardim de oração. Estava indo toda vez que dava. Porque é folga, então acaba. Mas assim, sempre domingo à noite, que eu trabalho de manhã, então domingo à noite sempre dava para ir. Estou sempre lá, até hoje. E estava sempre indo, ainda ia ter a coisa do membro, né? Aquela com o diplominho, o curso de novos membros, aquela coisa toda. Mas, assim, sempre que eu estava indo, sempre que dava, eu já estava indo. E sempre com aquela coisa, meu Deus do céu, vou ter que parar com esse negócio aqui, vai ser difícil, Senhor, vai ser difícil. Isso tudo aconteceu em outubro. Aí, em novembro, a igreja, quase 2 anos, por conta da pandemia, sem a Santa Ceia. Então, nós preparamos, o pastor Fabiano caprichou na Santa Ceia. Até chamou o irmão para entrar tocando violino, foi a coisa mais linda. E aí, ele
Foi a minha primeira ceia, Da né? primeira Santa Ceia dele. A minha E ele primeira zoava ceia. a gente por conta do lava-pés, né? Eu falei, Não, a gente passa a vai Santa pagando a pouco Ceia, na depois vida, a né? gente conversa. Você E achou que é aí- só você que apaga a boca? Não. É, Então, aí, primeira ceia da minha vida na promessa, primeira ceia da minha vida depois de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Eu falei, é agora, cara. Eu não sei como vai ser agora. Porque eles revelaram mais ou menos o quê? Umas 2 semanas antes, né? isso. Umas 2 semanas antes eu já fui deixa eu fazer as contas aqui, eu tenho que comprar X cigarro para sobrar. Aí eu fui fazendo as contas ali. Na sexta-feira, dia antes da Santa Ceia, eu separei 3 cigarros para deixei ali no cantinho, que vai ser os 3 cigarros que eu vou fumar no sábado antes de ir pro culto. O restante do maço, que era o último maço que eu tinha, eu fumei na sexta-feira. E quando deu, e assim, sempre naquela, sozinho, não vai dar não. Aí eu acordei, fui lá, fumei um, pá. Falei, falta mais 2, hein? Fui na padaria, comprei pão, tal, fumei mais um. Tomamos café, tomamos banho, né? Fui na hora de sair, né, peguei o último cigarro, eu orei pro Senhor e falei, olha, Senhor, sozinho não vai dar não. O Senhor sabe o quanto eu gosto disso aqui. Preciso da tua ajuda, porque eu não vou ter força, não. Aí eu fumei o cigarro, ela até estava do meu lado, apesar de eu sempre odiar o cheiro. Ela até estava do meu lado, eu fumei o último cigarro e tal. Ela chorando e tudo mais. E aí eu fui pro culto, né, cara? Fui, ceia. Na hora do lava-pé, oh Deus do céu. Falando em língua lá no lava-pé lá, meu Deus do céu, cara. Que coisa maravilhosa, sabe? Aí eu voltei para casa e falei, bom, até agora eu tô de boa, hein? Isso era sábado, eu tava de folga no domingo também. Tá tranquilo, tá indo, tá indo. O grande teste vai ser na segunda-feira. Voltar, né, pro trabalho. Exato, que da outra vez, né? Da outra vez você deu aquele Deu negócio, ruim, né? deu ruim. Aí o grande teste é na segunda-feira, e segunda-feira é um dia particularmente estressante pra gente, lá que é muito voo, muita gente vindo pra cá pro Rio. Muita ponte aérea, muita. Cara, é assim, pequenas lembrancinhas de como era fumar naquela segunda-feira, mas nada absurdo. Eu consegui levar de boa a segunda-feira, consegui levar de boa na terça. A semana inteira eu fiquei sem fumar, o pessoal, opa, Já não fala mais palavrão. já tinham reparado. Teve cara que perguntou, chegou para mim e falou, meu, de mais ou menos 1 mês e tantos dias, o cara fez as contas, o pessoal gosta de cuidar da vida da gente, sabe? Que aconteceu alguma coisa com você? Aí você já, tolinho. Tome aqui uma evangelizada de leve, né, cara? Aconteceu isso, aceitei Jesus, eu tive um encontro, cara. Não tem como resistir, você muda mesmo, porque ele muda a sua mente, muda seu coração, entendeu? E eu mudei mesmo, eu sinto que eu tô diferente, eu fico feliz que você reparou, porque demonstra que, né? Tá refletindo, né? Tá refletindo. Entende? E aí, quando eu fiquei sem fumar, o pessoal, mano, não é possível, velho. Você, porque eu ia fumar com os outros caras, o cara terminava, o cara tava no meio do cigarro, já estava acendendo o segundo. Já estava acendendo o segundo. Teve um irmão lá da igreja, um menino lá que foi com a gente lá na igreja, a gente fez curso de casais comigo esse ano. E aí os nossos convidados também, o rapaz falou, poxa, rapaz, você fumava mesmo? Porque eu fumava pra caramba, mas você... Não, eu arregaçava. Ele ficou assustado, falou 2. Gastava uma nota. E assim, o que é mais maravilhoso disso aí, cara, é que assim, o dinheiro que era pro cigarro virou dízimo, né? Com um pouquinho de sobra, que eu não ganho tão bem, mas virou dízimo, entendeu? Então, cara, a partir de ali e até hoje, eu não coloquei mais nenhum cigarro na boca. Glória a 8 Deus. meses já. 8 meses já, e assim, eu falo para quem pergunta, mas você falou, mas eu parei, cara, já falei para você que é Deus. E se eu fumasse agora, eu ia estar desobedecendo Deus, eu ia estar desrespeitando Deus, ia estar sendo, isso eu ia ser um idiota se eu fizesse isso. Porque não tem sentido, não tem porquê. Às vezes, dá uma lembrança, dá, é lógico, quem mandou? Quando eu comecei a fumar, eu perguntei para Deus se era bom? Não perguntei, né? Então, de vez em quando, acredito eu que vai dar uma lembrança mesmo, mas, verdade. cara, passa em segundos. Não é nem, eu não chamo nem de vontade. É segundos nessa situação aqui eu estaria fumando cigarro. Mas é segundos já. Tá, beleza, já foi.
Entendeu? Então, A dependência química, ela é para qualquer coisa, né? Desde chocolate, sim, que é uma coisa que a gente não condena, né? não condeno, mas Até dependendo uma droga forte. pode virar glutonaria, né? Dependendo da quantidade. Mas o funcionamento do organismo é Sim. basicamente a mesma coisa, né? Sim. O que muda é o grau e a situação. O excesso sempre, qualquer coisa vai te trazer problema, é claro, Sim. né? Mas quando a gente fala sobre uma dependência química com relação ao cigarro, qualquer outra droga, até o álcool também, realmente é mais complicado para sair, né? Sim. Eu acho que eu já falei isso aqui, não estou lembrado, mas eu passei por uma experiência e eu tinha um vizinho lá que ele chegou a ser até morador de rua. E eu cheguei para ele e perguntei. Ele é missionário, diácono, alguma coisa assim da Assembleia de Deus. E eu parei com ele e perguntei, falei, cara, vem cá, você sente vontade de voltar? Você usa? Que é um cara espetacular, né? Mas eu perguntei para ele, falei, você usa? Você sente vontade de usar? Como é que é isso que funciona? Como é que é com você? Você tá limpo ou você de vez em quando cai? Aí ele, olha, há muito tempo que eu já estou limpo. Mas vontade qualquer hora. Quando eu não tenho uma porque coisa em casa, quando me dá uma frustração, qualquer outra coisa, a vontade você vem na acaba hora. criando o link, o cigarro, droga, essas coisas, é uma bengala, né, cara? Você descobre que você tem vários problemas emocionais e aquilo ali te ajuda. Assim, te ajuda a ir empurrando com a barriga, né? Porque os problemas continuam ali. Continuam. Então é uma bengalinha. Quando você tiver o problema que você já tinha, só que você não percebia tanto, porque tinha o vício para disfarçar, você vai lembrar mesmo. E aí Mas você... assim, perseverança, cara. Perseverança. O Espírito Santo ajuda demais nessa questão. Porque assim, eu imaginei... Nessa primeira semana, eu até evitava de passar perto de gente fumando. Hoje, cara, outro dia eu passei na calçada, o maluco jogou uma baforada de cigarro na minha cara. Tem um pessoal bastante educado que a gente conhece por aí. E jogou uma baforada de cigarro na minha cara. Só, meu Deus do céu. Como é que eu fazia isso com o pessoal, gente? É horrível. Mas eu nunca gostei do cheiro, tenho que falar a verdade, eu nunca gostei do cheiro. Mas então é perseverança, cara, é foco. E assim, pelo que eu vejo, eu imagino que no caso dele ter sido também, sempre tem que ter o primeiro passozinho, né? Da vontade. O resto Deus ajuda, né? Pelo menos comigo foi assim. A vontade, porque eu pensava o seguinte, pô, eu vou falar de Jesus para alguém no serviço, por exemplo. Vai ter alguém que vai lançar, pô, mas você é viciado, cara. Você está querendo falar o que para mim? Você fuma aí, ó, você se esconde. Pior, você coloca a gente para trabalhar no seu lugar para você ir fumar escondido. E era isso aí mesmo, era bem por aí mesmo. O pessoal me respeitava porque eu procuro ser legal mais ou menos com todo mundo, né? Às vezes não dá, mas assim, então, eu imaginava, meu, isso não vai dar certo, aí eu vou ficar frustrado porque eu vou ter falado com a pessoa, mas não vai surtir fruto, porque é lógico, eu não estou dando testemunho. O que você diria para quem está nessa situação aí, nessa situação de dependência e para poder lutando, né, tentando sair, tentando largar? Primeira coisa que eu falo, cara, se você pretende parar com um vício, qualquer um que seja, bebida, droga, tabaco, primeira coisa que você tem que fazer, mude de amigos. Porque uma coisa que eu vou te dizer, eu usei muita droga na minha vida e eu nunca paguei por nenhuma. Nunca paguei por nenhuma. Mas todas elas vinham na minha mão. Primeira coisa, mude, troque de ambiente. Se é a sua família, cara, infelizmente vai para um outro parente, não sei. Deus, Senhor, me ajuda. Mas você tem que ter vontade, porque Deus conhece o coração. Ele vai ver seu coração, você está com vontade mesmo? Eu vou te ajudar, cara. Vou te ajudar. E Deus ajuda mesmo, porque o vício não é nada para Deus. Isso não é nada para Deus. Ele pode, quando Ele muda a sua mente, Ele muda seu coração, acabou. Entendeu? Vem para Jesus, procura saber quem é Jesus, aceita Jesus como seu Salvador. Você vai ver que isso aí vai começar a te incomodar. E de repente, porque eu acho que eu fui até meio radical. Deus me ajudou, mas eu acho que foi até meio radical. Mas assim, de repente, para um outro irmão pode ser uma coisa mais gradual. Mas é possível. É possível. E não importa o que é, se é uma droga, um vício mais legalizado, como, por exemplo, bebida, que é fácil de encontrar e é socialmente aceito. Aceito, né? O que eu acho que é até um pouco pior.
entendeu? Porque você encontra em qualquer lugar. O cigarro também, socialmente aceito, você encontra em qualquer lugar. E pode ser também o crack, cocaína, qualquer coisa. Deus consegue tirar, cara. Deus consegue tirar. A pessoa tem que ter vontade, né, de parar. Pelo E a menos o Bíblia pontapézinho diz, inicial. e Pelo a menos o Bíblia diz que pontapézinho você tem que inicial. deixar o pecado, né? Você tem que abandonar o pecado. Então, tem que haver, sim, né, uma força de vontade da pessoa também. Sim. Que nem ele fez, Espírito Santo. Eu sozinho não consigo. Não ia conseguir Se o mesmo. Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. E com sinceridade, Ele ajuda sim. Né? Lógico que é difícil, né? Tem pessoas que são presas naquilo ali mesmo, né? Mas... E você, como esposa que estava ali orando, fez até o voto, Eita, como é voto. que você diria Eu aí? acabei de fazer meu voto, um pastor foi lá, o pastor Cristiano foi pregar na igreja, ele falou, gente, vou contar para vocês aqui, eu fiz um voto com Deus, gente, não faça isso não, 1 mês sem carne, eu falei, Senhor, eu falei 1 ano, aí eu sei que, mas eu estou cumprindo com alegria, porque... eu pedi uma bênção para Deus, eu não imaginava nunca que ele viria ser... Eu queria que Deus salvasse ele, mas eu nunca imaginei que ele ia ser um promessista, porque ele me zoava por causa do sábado, lava-pés, carne de porco, e ele agora veio, né, e Deus salvou, e promessista comigo. Na verdade, a abstinência eu já acabava fazendo, porque ela não comprava carne de porco, né? Então... Mais ou menos. Já estava dando uma paradinha. Mas, assim, o que eu tenho para dizer é assim, né? A gente tem que confiar em Deus, né? Orar, acreditar no Senhor. Quando eu cheguei na igreja, a diaconisa Judeci falou para mim, veio me contar do esposo dela, que ela ficou 10 anos orando por ele traiu ela, ele bebia também, e hoje ele é um diácono abençoadíssimo lá na igreja, líder junto com ela do Ministério de Casais. E aí eu lembro que eu falei, ai, minha irmã, eu chorei, eu falei, eu não quero ficar 10 anos orando, não. Orando por ele, não. E aí, Deus facilitou, vai. Facilitou pra caramba, né? E aí, poxa, em 2 anos ele veio já promessista. Aí vai. Sem eu precisar insistir. Então, deixa de enrolar, fale para as mulheres aí que estão aí gente, lutando com seus maridos. orar mesmo, confiar em Deus, faz um voto também. Porque vale a pena, sabe? Vale a pena. A gente fica um pouco sofrido, mas vale. É oração e confiar no Senhor. Entregar na mão do Senhor e confiar. As mães também que estão orando pelo filho. Eu penso assim Muita que mãe a orando gente pelo não filho. tem, né? Eu vi pastores aqui nesse podcast contando milagres maravilhosos, até de serem ressuscitados. Não é o nosso caso. Mas eu penso assim que um objetivo, até conversei com ele, falei, vamos colocar um objetivo nesse podcast? De conversar, eu tenho muita vontade de hoje, devido a tudo que eu passei. Eu sei que hoje eu estou viva porque minha mãe estava de joelho orando por mim. Porque Deus me livrou de ser assassinada no meio da rua, sabe? Já várias vezes. Então, eu penso, e de verdade mesmo, sabe? Teve vezes que eu tenho certeza ali que Deus me livrou. Numa dessas rodinhas de fim de ano de aeroporto, lá, vamos fazer uma confraternização, tinha um coordenador lá que estava, toma vinho aí, Sheila, toma vinho, toma vinho, toma vinho. E eu tomava vinho, ele queria que eu misturasse aquilo. E eu sempre fui assim, sabe? Eu não era de beber, nunca fui de ficar bêbada. Mas eu gostava de tomar um vinho. Então, quando eu percebia que eu estava ficando tonta, opa, tá na hora de parar. Então, assim, essas coisas assim, né, a gente vê que é Deus, é livramento de Deus, né? Então, eu penso assim, que eu costumo falar, jovem, fica até meio clichê, né? Obedece seu pai e sua mãe, cara, porque o meu pai não queria que eu fosse embora para São Paulo, mas ele falou, não posso te impedir, você já é maior, você vai, mas a porta está aberta. Só que São Paulo você vai passar isso, e não estou jogando praga em você, não. É porque acontece. Então, eu desobedeci meu pai não queria que eu fosse. Eu costumo dizer que todas as vezes que eu desobedeci minha mãe, não é praga de mãe, não, mas quando minha mãe falou, não faça, cara, dava tudo errado, eu só me ferrava. Então, a juventude, né? Obedecer, que é o que está na Bíblia. Honra teu pai e tua mãe, obedece. Mesmo que seja ruim para você agora, no futuro você vai entender, porque isso aí todos nós passamos, né? Então, obedece ao pai e sua mãe. Tomar cuidado, como ele falou, né, com certas amizades. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver e tudo, mas tem sim. Que o pai está sendo retrógrado. Porque aconteceu comigo também, e eu sei que eu gosto muito, sempre que eu tenho oportunidade de conversar com algum jovem, eu falo isso. Entendeu? Obedece mesmo, tem paciência, né? E é isso, né? Eu falei, o objetivo desse podcast é mais isso, um alerta, né, para a juventude, porque ele poderia ter acabado morto por aí,
por conta de droga, sei Diversas lá. vezes, porque aí quando você começa a usar droga, quando você vê, você para em lugares que você nem acredita, né? O que eu tô fazendo aqui? Longe pra caramba, lugar que Eu você nunca também, foi, eu no meio da noite. aprontei. Eu também aprontei e fui, sabe, Deus teve misericórdia de mim, porque eu podia ter morrido por aí também, Sim. né? Então, assim, é mais isso, falar para essa juventude acordar, né? E tomar cuidado, porque hoje parece que o mundo quer entrar na igreja mesmo, né? Sim. Em vários aspectos. Então, é isso, é tomar cuidado mesmo, se apegar com Deus. E aí, irmão? E agora, hein? Peguei desprevenido, hein? E aí, irmão? Olha aí, ó. Aprender com a experiência dos outros é importante para que você entenda aí a maturidade, né? O trabalho, né? De Deus. É claro que a gente tem aí o amor de Deus, o propósito do Senhor, né? A gente está vendo aqui como é maravilhoso o encontro com Cristo, a renovação, a transformação, mas é extremamente importante que você aprenda, com base na história dos outros, o que Deus fez, né? E também a razão pela qual houve a necessidade do Senhor agir. Seria muito bom, né, que o Ricardo e a Sheila tivessem na igreja, crescessem, tivessem sua experiência com Cristo, mas não precisassem passar por essas experiências, situações tão difíceis, né? Mas, né, por uma posição talvez de rebeldia até, né? Poderíamos dizer que por uma situação de rebeldia, para tentar viver uma realidade fora daquela em que eles estavam inseridos, que era a igreja, e aí tiveram que passar por essa experiência. Então, cabe a você. Nós tivemos semana passada, eu falei até o nome do irmão errado, né? Irmão Elcio, lá de São João. Nós tivemos um episódio semana passada, né? Um encontro bem forte, né? Bem intenso. Ele passou também, só para relembrar aqui, porque a gente não está fazendo aqui, a gente está gravando aqui, não foi passado ainda o testemunho do nosso irmão Elcio. Ele teve um encontro com Cristo, ele foi batizado no Espírito Santo, né? E ali mesmo ele já foi transformado. Foi quase parecido, né? Só que você ainda passou por um processo. Sim. Ele não, ele no mesmo dia que ele foi renovado, né? Ele foi transformado e foi batizado no Espírito Santo. Espírito Quando Isso Santo fez Deus quer, não tem um impacto jeito, bem né? grande, né? faz do jeito dele para cada um. Cara. Mas olha aí, e você não precisar viver isso, você não precisar passar por isso. Você entender e compreender que o amor do Senhor é sobre a sua vida e que você não precisa passar por essa experiência. Basta você se colocar e pedir ao Senhor uma experiência com Ele, né? Mas uma experiência espiritual, que seja gostosa, que seja maravilhosa, porque você foi buscar o Senhor, né, no monte, foi tocado, enfim, você ter os dons espirituais para que você possa também ter uma experiência espiritual com o Senhor, sem precisar sair da presença do Senhor, passar por uma situação complicada para você poder retornar aí com bastante custo, com bastante dificuldade. Irmãos, isso é importante. É importante. E esses testemunhos são para que você compartilhe. Eu tenho dito, né? Eu digo para as pessoas, nós agora estamos no TikTok, né? A gente está cortando alguns episódios aqui, colocando lá os testemunhos no TikTok. E as pessoas lá, o retorno, os comentários das pessoas nos testemunhos têm sido vivências pesadas, difíceis também, da mesma forma, por falta dessa compreensão e dessa visão de se manter ali firme nos caminhos do Senhor. E aí, às vezes, a pessoa precisa passar, né, como o pastor Marcos Vinícius contou, dele, a pessoa avisar ele, ó, tu vai morrer se tu continuar aí nessa situação. E até que ele realmente, literalmente, morreu e o Senhor trouxe ele de volta à vida, porque Deus ainda tinha propósito. E o que eu tenho falado para todo mundo é: conta o testemunho. O que Deus tem feito? Deus tem mudado a tua vida? Deus fez algo na tua vida? Conta o teu testemunho. E esse podcast aqui também tem esse propósito de que esse testemunho seja levado aí, propagado aos corações, às pessoas, né? E muitos caem aqui de paraquedas, vêm assistir, e aí, quando a fé tem ali um retorno, uma confirmação daquilo que o Espírito Santo tem falado em suas vidas. Então, irmão, não tem mais razão para você ficar perdido aí, não. Curta aqui, compartilha esse testemunho com outras pessoas. Se você está passando por essa experiência, ficou a dica aqui. O Ricardo deixou a dica, né? Você que está aí com o cônjuge, com o marido, a esposa, né? Que está aí lutando, tentando
tentando, de certa forma, fazer com que haja salvação na tua família, né? Ora ao Senhor, faz um voto ao Senhor, faz como a irmã, né? Faz um voto ao Senhor, busca ao Senhor e peça ao Senhor a confirmação aí, a mudança, a transformação do teu lado, da tua vida, da tua família. Se você está dependendo ainda tá dependente ainda de algo, né? De algum vício, peça ao Senhor, né? Faz como o Ricardo lá, Senhor, não aguento mais, eu não consigo mais, sozinho eu não consigo. Pede ajuda para que o Senhor possa agir na tua vida. Peça ao seu pastor, peça ao seu líder, né? Para te ajudar aí na sua batalha, para que você não vá sozinho, não tente sozinho e fique frustrado aí sem conseguir sair dessa atual situação que você está. Tá bom? Esqueceu uma coisa? Que Deus te abençoe. Obrigado aqui, Ricardo. Valeu. Obrigado aqui, Sheila. Eu sei que tínhamos muito ainda para conversar. Eles estão de férias, né? Passando as férias aqui no Rio. E aí nós aproveitamos essa oportunidade para que eles compartilhassem. A igreja de Caxias é minha casa, né? Eu amo essa igreja aqui, sabe? Fiquei 23 anos sem vir aqui com vergonha, mas agora voltei, amo essa igreja. Pastor Alex, os pastores que passaram aqui, e o pastor Celso também. Pastor Marcos Vinícius falta ainda, mas a gente vai conhecer. Viajador. Mas, assim, foi uma igreja que deixou a gente chegou em casa ontem, assim, eu falei, Senhor, que maravilha, né? É a comunhão do promessista, né? É verdade. Eu quero agradecer mesmo, pastor Celso, a diaconisa Kedma, maravilhosa, receberam a gente, os filhos, o pessoal da igreja toda. Conheci a gente aos 30 anos. Nossa, maravilhoso, assim, quero agradecer, viu, gente? Agradecer mesmo de coração. Pois é. Todos. Obrigado, pastor Fabiano, também, viu? Pastor Fabiano. Agradecer, pastor Fabiano, pela liberação aí desse casal vir aqui poder trazer essa experiência, né? Uma parte da experiência que eles viveram. E tivemos aí um contratempo, mas graças a Deus conseguimos chegar ao final, né? Ore, irmãos, ore por esse projeto. Faça como a nossa irmã Helena lá em Auschwitz, orando por esse projeto, orando para que seja uma bênção, orando para que impacte pessoas, vidas, né? Sejam transformadas aí pelo testemunho e pela ação do Espírito Santo nos corações. Beleza? Obrigado a todos. Sexta-feira que vem, às 19 horas, estaremos reunidos e que você venha aqui participar com a gente. Comente aí de onde você está falando, dá o teu abraço aí, manda aí. O pessoal do Paraná reclamou comigo, falando, você não fala do Paraná. Mas o pessoal do Paraná também participa com a gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Né, a igreja em Paysandu, que Deus abençoe o pastor, a igreja lá também, né, o irmão de Recife, eu sempre esqueço o nome do lugar, irmão. Olha, eu fico para anotar e esqueço, porque eu assisto de novo, né, irmão? Eu fico assistindo várias vezes. Então, irmão, que Deus abençoe sua vida, viu? Cada um dos meus irmãos, Pernambuco também, né, Mato Grosso, que Deus abençoe a vida de vocês. Olha, vamos juntos, sexta-feira que vem, às 19 horas, nos reencontraremos. Um abraço a todos. Valeu! Amém. Valeu! Fala, pessoal! A Convenção Rio de Janeiro, em parceria com a Junta de Missões, está convidando você para o dia 6 de agosto, às 9 horas da manhã, ali na igreja em Piedade, você, liderança, poder participar desse dia especial de treinamento. É um momento de treinamento, de capacitação para o seu crescimento ministerial, pessoal, para que você contribua mais com a igreja local, com a sua igreja local. Pastor, traga seu corpo ministerial. Você tem esse chamado aí para fortalecer a tua igreja local, para poder viver ali uma grande experiência, um grande aprendizado. Vai ser no dia 6 de agosto, às 9 horas da manhã, na Igreja Adventista da Promessa, em Piedade. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e nos vemos lá. Valeu! A paz de Cristo, queridos. Aqui quem fala é o pastor Júnior, líder do Ministério de Intercessão Regional. Estou passando por aqui para fazer um convite. Antes de fazer esse convite, eu quero fazer uma comparação ao texto de Atos 2, versículo 1, que diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É exatamente isso que eu quero convidar você. Dia 3 de setembro está chegando aí, nós temos a Vigília Regional. Será ali no Colégio Valfredo, bem pertinho da igreja em Auschwitz, e vai começar a partir das 22 horas até as 6 da manhã. Quero convidar você a montar a sua caravana, a se consagrar, a buscar ao Senhor por esse período de avivamento que estamos buscando, para que o Senhor nos surpreenda, se faça presente, vidas sejam renovadas, transformadas, curadas, para a glória do Senhor.
Conto com você, não esqueça, dia 3 de setembro, às 22 horas, nós nos encontramos querendo Deus.